Eu os convido a abrirem suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13. Faremos a leitura do versículo 1 ao 14. A palavra do Senhor diz assim: Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo: que os hebreus fiquem sabendo disto. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra e 600.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas e a leste de Bet-Aven e lá acamparam. Enquanto os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que não tinhas chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600. Vamos orar mais uma vez. Pai, oramos no nome de Jesus Cristo, teu Filho, para que o Espírito Santo nos ensine, nos ilumine nessa noite, para que a tua palavra seja clara, límpida aos nossos ouvidos e tome lugar em nossos corações. E nos mostre, Deus, o que precisamos aprender nessa noite. Tem misericórdia da minha vida em particular, pois sou um vaso imperfeito, mas me coloco como instrumento nas tuas mãos e peço, me dirija segundo a tua vontade, Santo Espírito, para abençoar os meus irmãos e para que o teu nome seja honrado e glorificado nessa noite. No nome santo de Jesus aqui oro e já lhe agradeço. Amém. Estamos caminhando em 1 Samuel já há algum tempo, aliás, vários meses. Semana passada, vimos no capítulo 12 que Samuel, ele chega diante do povo. Samuel já estava com uma certa idade e ele cumpre aquele papel, ele faz aquele papel de transição. Anteriormente, o povo pediu um rei sobre si, negando Deus como seu rei. E Samuel, como condutor da nação, através da vontade de Deus.
Saul foi apresentado como o escolhido. O que se destacava nesse homem chamado Saul? Sua estatura, seu tamanho. Infelizmente, era a única virtude que possuía. E no domingo passado nós vimos que Samuel ele vem prestar contas do seu ministério e diz ao povo, reúne o povo e diz, olha, vocês me conhecem. E como vimos desde o primeiro capítulo, o primeiro versículo, nós sabemos, Samuel é filho de Ana. Samuel foi entregue pela sua mãe a Eli, o sumo sacerdote, para ser criado na casa do Senhor. Samuel cresce em intimidade com Deus. Samuel tem experiências com Deus. Samuel é escolhido por Deus para conduzir o povo, ser o profeta dele naquele momento. E Samuel, ele faz todas as coisas conforme a vontade do Senhor. E ele chega para o povo e diz, em algum momento da minha vida, todos esses anos, estou com quase 70 anos, e vocês têm algo para fazer para me acusar? Porventura eu tomei alguma coisa de vocês? Eu aceitei suborno? Eu fiz alguma coisa errada? Porque se eu fiz, eu quero que alguém se levante e aponte o meu pecado para que eu restitua, para que eu pague a ofensa que cometi. Todo o povo disse, não, Samuel, jamais, você nunca fez isso. Apesar de ser fácil para um líder religioso, como é para uma pessoa que possui um cargo, não apenas público, mas um cargo elevado, utilizar-se do seu cargo para amealhar benefícios próprios e ilícitos. Uma vez que Samuel passou pelo tribunal e nada constava em seu nome, ele muda de posição e sai da cadeira e assume outra cadeira de juiz e manda o povo de Israel sentar no banco dos réus. Ele diz, olha, vocês não têm nada contra mim, mas eu tenho contra vocês. Aliás, o Senhor Deus tem contra vocês. Vocês se esqueceram que Deus cuidou de vocês, Deus tirou vocês do Egito, Deus mandou maná, Deus cuidou, Deus fez, Deus aconteceu, e vocês o que fizeram? Vocês rejeitaram Deus. Vocês pediram um homem para reinar sobre vocês. Vocês fizeram muito mal. E ali, Samuel mostra o pecado do povo. Mas também mostra e relembra a eles o seguinte, existe uma aliança e Deus é bondoso, misericordioso, perdoador. E Ele está disposto a abençoar aquele que obedece aos seus mandamentos. Como também Ele é capaz de castigar aqueles que não o fazem. Dito isso, Samuel pacientemente, como Deus pacientemente, exorta o povo de Israel e diante de Saul, o rei escolhido, diz, andem nos caminhos do Senhor, façam a vontade do Senhor e serão abençoados. Vimos que o Senhor tinha acabado de livrá-los de um homem muito mau, que queria furar, arrancar o olho direito dos homens de uma cidade. E queria humilhá-los. E Deus abençoou, concedeu vitória. E tocou no coração do povo, que não confiava muito em Saul. Mas 330 mil homens de guerra se reuniram. E Deus libertou aquela cidade através até do próprio Saul. Dito isso, nós chegamos em 1 Samuel capítulo 13, exatamente aqui, falando sobre Saul. Quando tinha 30 anos de idade, quando começou a reinar, reinou sobre Israel 42 anos. Percebem? Não foi pouco o tempo. E no versículo 2, exatamente aquilo que eu acabei de dizer. Havia junto a Saul 330 mil homens. 330. Mas Saul, no versículo 2, ele escolhe 3 mil homens. Desses 3 mil homens, ele separa 2 mil como uma espécie de guarda pessoal. E 1.000 homens, ele dá como um destacamento para o seu filho Jonatas. A gente vai perceber, e pior, nós vamos nos percebendo, muitas vezes, parecidos com Saul. Aqui novamente,
ele toma uma decisão tola, imprudente. Imprudente. Não que fosse novidade. Não era um homem preparado. Era um homem desejado pelos homens, em primeiro lugar. Mas o que chama atenção nessa primeira parte do capítulo 13, que trarei para vocês nessa noite, é algo que nos afeta diretamente até nos dias de hoje. É a questão do caráter leviano, um caráter mentiroso, uma pessoa que foi alçada a rei de Israel, não ser capaz de ter o brio, de se conduzir dignamente diante do povo escolhido de Deus. E o mecanismo desse rei, o mecanismo desse homem, e o mecanismo de muitos crentes nos dias de hoje, é subterfúgio chamado mentira. Como é triste isso, né? Muitas vezes, no momento de grande ansiedade, as pessoas têm a tendência de racionalizar decisões ruins e tentar justificar, o que torna tudo pior. E fazem isso como? Mentindo. E tem vários tipos de mentira, até as mais escrachadas, as mais refinadas. E acredito que a mais refinada e perniciosa é aquela mentira que a pessoa conta para si mesmo. Essa é terrível. Pois tem um mentiroso que engana o outro. Mas tem um mentiroso que começa se enganando. É terrível, porque ele se destrói e destrói todo mundo que está à sua volta. Mas a nossa sociedade não acha isso tão terrível. Pecado é assassinato. Pecado é traição. Mentira não é pecado. Tanto não é que temos até um dia que comemora a mentira. 1º de abril. E nós vamos percebendo que a maioria das pessoas não sabem o poder que a mentira tem sobre o nosso coração, o quanto afeta a nossa alma, as marcas que ela deixa nas pessoas, gerando consequências que vão ser refletidas nas personalidades, nas condutas interpessoais ao longo da vida dessas pessoas. Santo Agostinho de Hipona, ele escreveu 2 livros que falam exatamente sobre mentira. O primeiro livro, Santo Agostinho, ele diz o seguinte: eles são assassinos de si mesmos. O quem? Os mentirosos. Eles são assassinos de si mesmos. Ou seja, antes de mais nada, a mentira parece ser algo que vai contra o próprio mentiroso. Em outro livro, ele diz o seguinte: se da minha mentira Deus vai ser melhor conhecido, então mintamos para que Deus seja mais glorificado. Esse é o erro de muitos do nosso tempo. Aqui nesse livro ele está combatendo a mentalidade de algumas pessoas que diziam o seguinte, pessoas crentes, que diziam o seguinte: se eu mentindo, contando uma inverdade, o nome de Deus for conhecido, então não tem problema. Não faz mal. Não tem problema. Para você ver a sutileza. Como as pessoas tentam justificar, tornar aceitável a mentira primeiro em sua própria vida. Só que Agostinho lembra que Jesus não ensinou as suas ovelhas a se disfarçarem de lobos, mas a suportar a dor da mordida, desfazendo o mal com o bem. A verdade é para Agostinho e para nós cristãos, identificada com o próprio Jesus, que disse, lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida, onde entra a mentira? Onde cabe a mentira? E se nós somos chamados cristãos, pois somos o reflexo de Jesus Cristo, pequenos cristos, como podemos adequar a mentira em nossas vidas? Não é possível.
A mentira é então uma negação do próprio Jesus. Em circunstâncias nenhuma pode ser tomada como um bem em si mesma. Por isso, aqui nos versículos de 1 a 3, o texto diz assim: Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo: que os hebreus fiquem sabendo disso. Quantas vezes a gente toma decisão errada em nossas vidas? Quantas vezes a gente não já disse, pelo menos em alguns momentos já disse, se arrependimento matasse, eu estava... Ele tinha 330.000 soldados. Ele havia acabado de conquistar, através do poder de Deus, uma vitória expressiva. Mas na sua arrogância, ele dispersa todos os soldados. E fica com 3.000, aliás, com 2.000, com seu filho. Só que é o seguinte, ele tem uma ideia maravilhosa. Tipo assim, coisa de gênio. Harvard. Jonatas, pega 1.000 soldados, e ataca de maneira sorrateira o exército filisteu. Eu fico imaginando, será que ele pensou que ninguém descobriria? Ninguém ia ficar sabendo? Ou que não haveria revide? O fato é que ele fez. E mais do que isso, uma pessoa desequilibrada, ele manda fazer isso, sabe o que ele faz depois? Manda tocar a trombeta por todo o país, dizendo: os hebreus fiquem sabendo disso. E ele quer espalhar, né, a ideia maravilhosa que ele teve. Maravilhosa. A pessoa faz uma bobagem tremenda e quer vender como se fosse algo muito bom. Só que na sua arrogância, ele despreza o povo. E não diz o seguinte: olha, nós, o povo de Deus, conquistamos no Senhor mais uma vitória, como aconteceu na última batalha. Ele vai dizer o seguinte: olha, vocês que duvidavam de mim como rei, quando eu assumi, quando eu fui consagrado, ungido por Samuel, como rei de vocês fizeram pouco caso de mim. Eu quero mostrar para vocês que eu sou bom, que eu mando nesse negócio. E ele diz o seguinte: que os hebreus fiquem sabendo disso. Vocês que estão de segunda-feira estudando o Êxodo, os hebreus quem eram? Era o povo de Deus que estava escravo lá no Egito, vindos de Abraão. Mas quando Saul ele diz que os hebreus fiquem sabendo disso, a conotação é outra. É de desprezo, de menosprezo. Porque quem chamava o povo de Deus de os hebreus? Eram os inimigos. Eram os inimigos. Hoje você tem alguma dificuldade de ser associado como um cristão? Quem é cristão aqui? Levanta a mão. Tem alguma dificuldade em se declarar cristão? Mas quando a primeira vez foi dito sobre nós, povo de Deus, que éramos cristãos, sabe como foi? Aqueles cristãos, tipo assim, aqueles seguidores de Cristo, aquela gentinha, aquele povo esquisito. E o Saul diz que os hebreus fiquem sabendo disso. Tipo assim, olha, que essa gentinha fique sabendo
que eu sou rei sobre Israel, e eu mando, e eu tenho poder, e eu faço, e eu aconteço. Então, esse primeiro ponto, eu diria que Saul é obcecado e orgulhoso. E um segundo ponto, eu diria que Saul é descuidado e mentiroso. Versículo 4 e 5 diz assim: e todo Israel, percebeu? Ele manda dizer aos hebreus, e aqui o texto diz: e todo o Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Quem atacou? Quem? Né? Mas gente mentirosa não conta a verdade. Né? Ele passa a história para o povo que ele fez. Ele não diz, olha, eu mandei fazer, que era o correto. Mas a história chega, Saul foi. Saul fez. Ele quer chamar para si a glória. Só que o texto diz, atacando o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Tá bom. Qual a diferença entre mim e o meu inimigo, a não ser que nós somos inimigos um do outro? Que elemento pode vir a acrescentar a belicosidade que temos entre nós? Que vem a aumentar a guerra entre nós, se nós somos inimigos. E tratando-se de soldados, de exércitos. Sabe o que pode aumentar? A fraude. A fraude, a mentira, a enganação, a injustiça. Porque se nós batalhamos um contra o outro, somos inimigos, nós, o mínimo que temos que fazer é mostrar as armas que vamos usar. Mas aqui o texto diz que Saul atraiu o ódio dos filisteus sobre Israel. O texto não diz, tá bom? Não é o texto que está dizendo. É uma conjectura minha. Talvez Saul tenha quebrado algum acordo militar. Sabe essa história que você liga a televisão e lá na Síria, no Oriente Médio, existe uma trégua de 24 horas para a Cruz Vermelha entre para resgatar os feridos. E aí, dali a pouco, você escuta o seguinte: caiu uma bomba em cima da ambulância. Caiu uma bomba em cima do hospital, cheio de criança. Aí você para e pensa, tudo bem, tem uma guerra. Mas quem são esses seres que não são humanos? Que não sabem distinguir o inimigo, que é o exército opositor, de um bando de criancinha na cama do hospital? Você fala, não dá. Não dá para aceitar uma coisa dessa. Não importa qual lado esteja o exército. É horrendo, é absurdo. É odioso. O texto diz que Saul atraiu o ódio sobre todo Israel. Provavelmente deve ter feito algo segundo esses parâmetros. Então, o que se espera nessa situação? Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Mas ele acabou de dispensar 330 mil, 330 não, pessoal de exatas, 227. 227 mil homens de guerra foram embora para casa. 3 mil permaneceram. Eles mal chegaram em suas casas, acho que já tinha um bilhete na geladeira, né? Não tinha geladeira naquele tempo, brincadeira.
Volta. Volta que o homem chamou. Volta que Saul entrou em guerra. Volta que Deus chamou. Volta. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel. Os filisteus pensaram o seguinte: não é assim. Quer guerra? Vamos dar uma guerra para esse rei. Reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra. 3.000 carros de guerra. Vamos contextualizar como se fosse 3.000 tanques do exército. Israel tinha tanque, mas nem de lavar roupa. Mas pior, dá para piorar. 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Gente, vamos lá. 3.000 carros, 6.000 condutores. Ou seja, dá para guerrear sem parar. Sem parar. Soldados quanto a areia da praia. E eles foram para Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Maravilha, né? Não é bom a situação de Israel? Maravilhoso. Parece nós com o governo que nós temos nas últimas décadas e hoje em dia. Né? Nem abastecer os nossos carros nós temos mais a possibilidade. Culpa dos caminhoneiros? Não. Culpa desse rio de desvio de dinheiro público para sustentar vagabundo. Voltando. Versículo 6. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, era difícil, né? Era horrível, e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre rochas e poços e cisternas. Capítulo 12. Deus tinha dado a vitória. Deus tinha libertado a cidade. Estava tudo muito bem. Capítulo 13. Um homem descompensado, mentiroso, vaidoso, orgulhoso, presunçoso, transforma a vida do povo de Deus no inferno praticamente. Olha a humilhação. Os soldados que atenderam o chamado, 330 mil? Poucos soldados atenderam o chamado. A hora que viram o tamanho da encrenca, se transformaram em baratas. Se esconderam nas frestas das pedras, dos poços, das cisternas, das rochas, dos buracos. Se enterraram vivos para fugir do massacre. Muitos fugiram para outras cidades. E os soldados que estavam com ele? Quantos mil estavam com ele? Com Saul? 2. Vou colocar mais 1.000 de Jonatas, né? 3. O texto diz que eles tremiam de medo. Tremiam de medo. Ele esperou 7 dias. Por quê? Porque Samuel disse, olha, depois daquela vitória, olha, eu vou marcar um dia com você, e nós vamos aqui fazer um sacrifício, e vamos consagrar ao Senhor, e você me espera que eu vou vir e vou fazer. Chegou no prazo,
estabelecido por Samuel, Samuel não chegou. No 7º dia, Samuel não deu pinta que estaria chegando. Os soldados, o que eles começaram a fazer? Começaram a se dispersar. Eu vou ali no banheiro, já volto. Sabe essa história? Eu vou ali, já venho. Vai, não volta, nunca mais. Começou a acontecer isso. Então, incrédulo e impaciente, Saul o que ele faz? Então ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. Olha só. Saul, ele tinha acabado de ver Deus agindo, destruindo o exército inimigo. Ali no capítulo 11 e 12 nós vimos isso. Aqui, mais uma vez ele se esquece de Deus. Ele faz as bobagens dele e ele se esquece de Deus. Aí o negócio aperta, fica incontrolável. Aí o que ele pensa? Vou salvar minha pele. Eu vou atrás de Deus. Só que é o seguinte, era a função dele fazer o sacrifício? Era a função dele fazer o holocausto? Era a função de quem? Samuel. Mas ele olha e fala, mas Samuel está demorando, mas está demorando, mas está demorando. Quando ele diz isso, ele está dizendo o quê? Deus está demorando em resolver o meu problema. Será que Deus não está enxergando? Olha o tamanho da encrenca. O pessoal abandonando. Muitas vezes nós fazemos isso. A gente quer acelerar Deus. Fala, Deus, eu estou com esse problema aqui já há algum tempo, o Senhor não resolve. Eu estou esperando, mas eu não estou vendo nenhum raio no horizonte que o Senhor vai mudar a minha situação. Então vamos lá, vamos acelerar, Deus. E aí você quer acelerar e apressar Deus. Eu quero, jovens aí, eu quero namorar. Como é bom, né? Bonito. Por quê? Porque agora junho, dia 12, o que tem junho, dia 12? Dia dos namorados. Pô. Eu quero ganhar chocolate. Aqueles ursinhos que não servem para nada, só junta pó. Mas é bonito, não é? E vai, tem promoção na pizzaria, na hamburgueria. E Deus não manda namorado, não manda namorada. Aí você fica aperreado, fica ali e fala, Deus, e aí? Já faz 2 anos que eu estou esperando alguém aí, nada. Eu vou dar uma força para Deus. Aí tem o Robertinho. Eu não digo nada. Piada interna aqui. Tem o Robertinho e o Miltinho. Nada pessoal. Aí a varoa diz, Senhor, já que o Senhor não me manda alguém, escolhe um entre um e outro. Aí Deus também não mostra qual dos dois. Ela tira na moeda, né? Saul, ele fala, Deus, o Senhor não vai resolver meu problema, então eu vou forçar o Senhor a resolver meu problema.
Por quê? Porque ele era hebreu também, ele era de Israel, e ele sabia o quê? Que havia uma arca da aliança. Quando a arca ia na frente, o povo ganhava. Ele já tinha ouvido daquela história de Moisés com as mãos levantadas, Josué batalhando e ganhando, quando Moisés estava com as mãos levantadas. Ele já tinha entendido o quê? Que o mundo espiritual, ele pode ser manipulado por mãos de homens. Olha a mentalidade dele. O que ele não percebeu é que não era nada disso. Era a mentalidade de Eli, dos filhos de Eli. Pecou. Vai para a guerra? Pega a arca da aliança. Vai e morre. Perde a arca. Mas Saul, ele tem essa mentalidade. Superstição religiosa. Superstição religiosa. Então vem cá que eu vou resolver o problema. E ele faz aquilo que não deveria. Por quê? Porque ele não foi capaz de esperar em Deus pelo livramento. E, aliás, ele, nesse momento, ele já não sabe mais o que está fazendo e começa a afrontar Deus. Mas ele é cheio de boa vontade. Ele faz isso por quê? Porque ele quer livrar o povo. Porque ele quer livrar a pele dele, obviamente, né? Ele é cheio de boa vontade. E aí eu entro no quarto e último ponto. Ele é dissimulado. Dissimulado. Tanto. E ele mente tanto para si mesmo que eu acho que ele começa a acreditar na mentira dele. E ele vai me lembrar um personagem do Novo Testamento. Não sei se já ouviram falar. O tal de Judas Iscariotes. Porque quando ele terminou de oferecer, versículo 10. Quando ele terminou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou e Saul foi fazer o quê? Saudá-lo. O cara só fez bobagem. Colocou a vida de milhares de pessoas de Israel em perigo. Fez o que não deveria fazer, assumiu uma função que Deus não deu para ele. E quando ele vê Samuel chegando, conforme tinha prometido, ele vem com a maior cara de pau. Se eu acho que se ele tivesse esperado mais meia hora, Samuel tinha chegado, tinha feito o sacrifício, não teria problema. Mas o texto diz, quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E ele vem, Samuel, e vai saudá-lo. Estava esperando você. Como que o pessoal diz? Não morre mais. Quem está vivo sempre aparece, não é aquela historinha? Samuel, gente, estava falando de você, se apareceu. Maior cara de pau. Judas Iscariotes, Jesus está orando no Getsêmani, levanta e diz, olha, vamos, chegou a minha hora. Dali a pouco aparece quem? Judas Iscariotes e vem, mestre, e dá um beijo no rosto de Jesus. Falso, mentiroso, dissimulado. E perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu. E aqui eu lembro de outra passagem, eu não vou falar, vamos ver se vocês vão associar. Quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Vocês lembram de qual passagem? Antigo Testamento, a dica. Exatamente, Newton. Na viração do dia, Deus vem falar com o homem. E o homem está escondido atrás dos arbustos. E Deus pergunta, onde está você, Adão? Adão se apresenta e tem aquela história toda.
Aí Deus fala, quem disse para você que você estava nu, Adão? A mulher que tu me deste, comeu do fruto. E eu comi também. Aí Deus disse para a mulher, Eva, o que você fez? A serpente me enganou. A culpa não foi minha, foi do diabo. A serpente. E Deus pergunta para o diabo, diabo, o que você fez? O diabo culpou quem? Não culpou ninguém, porque Deus não fez essa pergunta para o diabo, nem o diabo também não tinha como culpar ninguém. Mas você percebe, não é, Newton? Vocês já estavam colocando coisas aí que não tem, né, na Bíblia. Deus, a culpa não foi minha, a culpa foi do Senhor. Porque se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu não teria pecado. A mulher, a culpa não foi minha. A culpa foi da serpente. Porque se a serpente não tivesse me enganado, eu não tinha pecado. Saul, o que você fez? Saul, o que você fez? A culpa não foi minha, a culpa foi sua, Samuel, que demorou para chegar. Saul, o que você fez? A culpa não foi minha, a culpa foi de Deus, que não me tirou do enrosco que estava. Então eu me senti obrigado a sacrificar, a oferecer o holocausto. Eu não queria, evitei, não. Mas Deus me obrigou a fazer isso. Interessante, sabe o que é? Ele se sentiu obrigado a fazer o holocausto. Ele se sentiu obrigado a atacar o exército filisteu, que estava quieto. Ele se sentiu obrigado a esfregar no povo, na cara do povo hebreu, que ele era o rei, que ele mandava no negócio. Ele dispensou 227 mil soldados. Ele não sentiu obrigado, né? Não se sentiu obrigado a buscar Deus em oração. Em nenhum momento do texto diz. Saul diz, eu me senti obrigado a buscar Deus em oração. Ninguém diz, eu me senti obrigado a buscar conselhos de pessoas que servem a Deus, que têm mais maturidade e caminhada com Deus, para me dar uma orientação adequada. Ele não se sentiu obrigado a se ajoelhar junto com os soldados e confessar o pecado diante de Deus e falar, Senhor, me livra dessa situação. Não se sentiu obrigado a isso, você percebe? Mas ele se sente todo obrigado a fazer o sacrifício. Ou seja, ele quer controlar tudo, ele quer controlar a situação. Então ele pensa o seguinte, eu vou fazer o sacrifício, Deus vai fazer igual o que aconteceu no passado, vai mandar uns trovões, vai mandar uns anjos, e esse exército vai ser destruído e eu vou ficar bem de novo. Deve ser isso. Deve ser isso, porque não pode ser de outra maneira. Mas o Samuel diz o quê? Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Capítulo 12, quase inteirinho. Nós fomos para Deuteronômio, lembra? Se você obedecer, vai ganhar, vai ter bênção. Se você desobedecer, vai vir castigo. Ele estava lá naquela reunião. Ele prestou atenção? Acho que não foi feita a brincadeira, né? A verdade desafio com Saul. Porque eu acho que ele não ouviu a pregação de Samuel no capítulo 12. Não ouviu. Porque ele começa a contar mentira, dissimular, ser um hipócrita. E o resultado? Versículo 14.
mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Saul era um homem que seguia o seu próprio coração. Deus queria um homem que fosse segundo o coração de Deus. Ambos eram imperfeitos, tanto Saul quanto Davi. E a gente vai ver mais para frente. Mas um reconhecia o seu pecado. O outro transferia as suas culpas para as outras pessoas. Deus nunca vai abençoar mentira. Nunca vai. Você pode até acreditar que vai. Mas eu estou dizendo para você nessa noite, Deus não vai. Não adianta nada ser crente e falar o seguinte, chorar diante de Deus. Oh, Senhor Deus. E falar aquelas orações compridas, bonitas, pomposas. Né? Oh, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Oh, Deus que abriu o mar vermelho. Deus que fez isso, fez aquilo outro. Atende ao meu pedido, pois estou diante da cruz de Cristo, chorando lágrimas como de sangue. Olha como eu sou um coitadinho, uma coitadinha. Olha quantos inimigos, 3.000 carros, 600.000 condutores de carros, inimigos tão numerosos quanto a areia da praia. Me abençoa. Como se fosse o servo de Deus, a serva de Deus. Senhor, conserta o meu casamento. Senhor, multiplica os meus recursos financeiros. Como se fosse o marido, a esposa. Como se pegasse o dinheiro e não se achasse melhor do que a pessoa que está do lado. Pinga dinheiro no bolso, Deus, ó, cai na lista de prioridade. Eu não estou falando de quantidade, não, porque tem gente que ganha uma merrequinha a mais e fala, agora eu não preciso de Deus. Vou curtir um pouco a vida. Ou tem gente que ganha menos do que uma merreca e diz o seguinte, agora eu não preciso de Deus, eu preciso de dinheiro. Que é o dinheiro que vai resolver meu problema, não é Deus. E o pior de tudo é quando junta em coro com Saul e diz o seguinte, eu não sirvo a Deus como deveria, eu não dou testemunho cristão como deveria. O meu dinheiro é meu dinheiro. Eu não abençoo as pessoas como deveria. Aliás, essa história de dízimo aí, Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe como as coisas estão difíceis. Será que Deus sabe que está tendo paralisação de caminhoneiros aqui no Brasil? Será que Deus sabe? Eu acho que sim. E a pessoa diz, Deus sabe. Sim, Deus sabe. Ele sabe de todas as coisas, inclusive que você é um mentiroso, um cara de pau, dissimulado, deslavado, que quer manipular e se fazer de coitadinho e dizer, oh Deus, como Saul fez com Samuel, como Judas Iscariote fez com o Senhor Jesus, e como se nada fosse afrontoso. Ah, mas eu cantei um louvor tão bonito no domingo na igreja. Eu emocionei, chorei aqui, do lado esquerdo, né? E Deus viu essa lágrima caindo aqui. Porque Deus sabe.
louco. Aliás, vou usar o termo da Bíblia. Tolo. Consequência. Samuel disse para ele: você, da sua família, vai ser o último rei. Aproveite. Porque ninguém da sua família vai usar a coroa. Ninguém. Culpa de quem? Sua. A culpa é sua. Somente sua. Nessa noite convido você a não justificar os seus pecados, nem tentar transferir para as outras pessoas, muito menos para Deus, as bobagens que você fizer. Mas eu convido você a humildemente confessar o teu pecado e dizer: Senhor, eu fui vaidoso em algum momento, eu fui arrogante, eu fui presunçoso, eu calculei conforme a minha vontade, não conforme a tua vontade, e eu sei que quando isso acontece, o inimigo se aproxima de mim, e coisas ruins vão acontecer, comigo, com as pessoas que eu amo. Mas eu clamo ao Senhor, a tua misericórdia, o teu perdão. Eu convido você nessa noite a purificar os seus lábios, somente o teu coração. E não ser leviano e dizer: Deus sabe. Como se Deus, sabendo da sua dificuldade, concordasse com os métodos que você usa para justificar os seus caminhos. Mas eu convido você nessa noite a dizer o seguinte: Deus sabe, porque Ele sabe. Eu sei que não serei desamparado por Deus. E aconteça o que acontecer. 3.000 carros? 600.000 condutores? Inimigos como a areia da praia? Eu nem conto. Eu deixo isso para Deus contar. Porque é Ele que vai na frente. É Ele que me livra. Não é a força do meu braço. O que me cabe é obedecer à vontade de Deus. Aonde quer que seja, da maneira que for. E se precisar morrer, por obedecer à vontade de Deus, eu digo: eis-me aqui. Eis-me aqui. Vamos orar. Senhor, nesta noite nós aprendemos que uma vida cristã requer seriedade, sobriedade, temor, reverência. E o reino, existe apenas um rei, é o Senhor. Nós somos teus servos. Independente da posição que se possui dentro da sociedade ou até mesmo dentro da igreja, todos nós somos iguais, servos. E nos ensina isso todos os dias. Tira de nós, Deus, essa questão de justificar os nossos pecados com mentira, pois não existe mentira pequenininha ou branda, ou mentira boa. Existe mentira, e a mentira é contrária à tua palavra. Que nós sejamos o povo do sim, sim, não, não. Ajuda-nos, Senhor, a viver conforme os teus decretos e tira de nós toda arrogância. E quando os nossos lábios disser: olha, a minha vida, Deus sabe, Deus a conhece, que isso não seja para justificar nenhum desvio de comportamento, mas seja para agradecer a soberania de Deus, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Purifica o nosso coração, aumenta a nossa fé e nos fortaleça, pois não tememos os nossos inimigos, tememos não obedecer ao Senhor. E assim seja. Amém.